Então, gente, na minha introdução, lembra, eu apresentei o meu tema, falei que a manipulação acontece, que ela existe. Agora, no meu desenvolvimento, eu vou ainda permanecer nessa ideia, mas colocando o quê? Mais detalhes. Se eu afirmei que a manipulação existe, eu vou explicar como. Se eu também afirmei que ela vai contra a liberdade humana e por isso que ela desenvolve mecanismos de camuflagem, eu vou trazer aqui nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, até coloquei aqui, esse desenvolvimento da internet na associação de uma manipulação se processa numa possível associação ao pensamento do filósofo Hegel, que discorre a formulação da verdade através da efetivação da tese, antítese e síntese. Sim, gente, tá uma linguagem mais rebuscada, mas o que eu queria aqui mesmo trazer é que a manipulação da internet, ela vai numa linha de pensamento. Que linha de pensamento? Que os nossos pensamentos, eles são formados pela tese, antítese e síntese. Por quê? Eu quero fazer uma analogia aqui de como acontece essa manipulação na internet. Eu coloquei analogamente, o universo internauta se empenha em construir a verdade que lhe apraz na mente do usuário, ao ter como tese suas escolhas deliberadas, sendo que estas, tomadas como padrão, configuram a antítese e corroboram para a difusão de informações aparentemente simpáticas, mas sob a influência do próprio site. E, finalmente, com a síntese da recriação do produto final, ou seja, a alienação do usuário aos interesses da rede social. Enfim, gente, lembra que eu coloquei, existe a manipulação. Como ela acontece é através da camuflagem. Ela pega o pensamento do homem, isso que eu queria trazer. Hegel falou que o pensamento do homem é formado por uma verdade que se apresenta a ele. Então, a rede social, ela pega o que você quer. Pega os seus dados, que nem eu falei, você está procurando uma bolsa. Ela pega a sua vontade e o que ela acontece? Ela apresenta a antítese, que é uma outra face, mas que é aprazível para você. É algo que chama atenção, como no processo do pensamento tem outro lado da moeda. Só que a síntese é o que a internet faz. Ela apresenta esse outro lado, mas numa versão manipulada. Então, seja a sua tese, que é como análogo ao processo do pensamento, você pensa, mas a internet está te manipulando, ela está pegando seus dados, trazendo para você de forma agradável, e a síntese é em si a manipulação. É isso que eu queria trazer. Então, eu usei um argumento aqui de autoridade, né, o filósofo Hegel, para trazer esse conteúdo de como o pensamento se processa, como que nós formamos o nosso pensamento e a internet trabalha com isso para nos manipular. Aí a gente vai ter aqui o segundo desenvolvimento. Então aqui, gente, tem o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o quê? Se o primeiro eu apresentei que a manipulação acontece, ela existe, agora eu vou falar como ela é ruim pela quebra da liberdade do homem. Coloquei, visto isso, é inquestionável que existe interferência do que é proposto pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, a saber, que a liberdade é direito do homem. Além disso, uma vez que, majoritariamente, a população jovem é a principal assessora das redes sociais, esta, população jovem, né, fica à deriva da manipulação das redes e, consequentemente, todo o processo de formação dos jovens é influenciado. Dessa forma, a ampliação de uma visão cultural e histórica que agrega diferentes pontos de vista não terá espaço no mundo contemporâneo, que não se preocupa em atentar aos malefícios que permeiam o universo tecnológico ao controlar os dados do indivíduo a fins manipulatórios. Então, é muito consistente essa defesa de que, além de quebrar a liberdade, eu trouxe também, como ela é ruim para o processo de formação dos jovens, porque se ela consegue manipular, ela traz para você a visão, a rede social traz o que você quer ver, mas te manipulando também. Então não é algo, nossa, maravilhas porque é o que eu quero ver. Não, ela te norteia para uma visão e você fica naquela visão preso. E agora aquilo que te construiria como indivíduo, agregando diferentes pontos de vista, você não vai ter contato, não vai ter uma visão cultural histórica. Isto que é os malefícios que permeiam o universo tecnológico ao controlar os dados do indivíduo. Então, vê, gente, primeiro desenvolvimento, falei da manipulação, como ela se processa, né? É o uso de algoritmo em si, mas eu usei o pensamento do filósofo Hegel como base para, isso acontece porque nosso pensamento é formado dessa maneira. Então, usei argumento de autoridade e aqui eu coloco como ela é ruim do peso da quebra de liberdade de formação individual, principalmente dos jovens. Conclusão é, portanto, é necessário atentar à suscetibilidade dos jovens em serem influenciados por possíveis processos especulativos das redes, que se enquadram nesse processo manipulatório de decisões. Segundo o pensador Immanuel Kant, o homem é o que a educação faz dele.
Assim, é imprescindível que o Ministério da Educação dite diretrizes nas propostas educativas que levem as escolas a ensinarem análises textuais na internet a partir de diferentes fontes, a fim de que o indivíduo, com contato com diferentes pontos de vista, possa adquirir um repertório ampliado dos assuntos e não se submeta à alienação e conformação imposta pelos interesses da rede social. Então, você vê que na minha conclusão eu trouxe aqui o que eu já tinha falado, a apresentação da minha tese, existe manipulação, a manipulação acontece dessa forma, ela é ruim, e aqui eu coloquei, como o Enem ele fala para nós trazermos as soluções, ele quer a solução, nós coloquei sobre o Ministério da Educação. Então, é ele, o Ministério da Educação, que eu observei aqui, trouxe essa ideia que tem o maior poder de direção, de direcionar os jovens, já que os jovens são muito afetados, e eu coloquei até aqui a ideia, a educação, né? O homem é o que a educação faz dele. Por isso que é muito importante, eu achei pertinente colocar o Ministério da Educação como o agente que pode exercer a maior influência para trazer esse ensino de análise textuais na internet, como analisar um texto a partir de diferentes fontes, não ficar à deriva da manipulação e não se submeta à alienação e conformação das redes sociais. Então, essa é a redação, introdução, trago a minha tese, o desenvolvimento, defendo o que eu falei e a conclusão, no caso do Enem, você tanto traz aqui a conclusão, mas a solução também. Em outras provas, você somente traz a conclusão daquilo que você já disse. Como um resumo em si, né? Conclusão, já diz o nome.